Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Carelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é dia de inglês de aviação e eu vou falar sobre como preparar a cabine para um procedimento de aproximação por instrumento, levando em conta as terminologias em inglês. Os pilotos que já vão por instrumento sabem que esse é um voo extremamente demandante em algumas etapas, principalmente quando a gente está fazendo a nossa aproximação e pior ainda, quando a gente está em instrução ou está voando um avião parecido com esses aviões que a gente voa quando tem instrução, que é um avião geralmente que não tem piloto automático, que é um avião, na maioria das vezes, ainda com instrumentação analógica, sem auxílio de GPS ou de coisa do tipo. Você está vestido ali com aquele hood, né, com a capota ou com o foggles, que é aquele óculos que tem tipo um fog, né, tipo uma névoazinha que te impede de ver dali de cima do painel para cima, com um instrutor gritando no seu ouvido, gritando talvez não, mas ali você tem que escutar o que ele está falando, você está se comunicando com o ATC, muitas vezes aí, né, engatinhando ainda, falando com o ATC. Tem que prestar atenção sempre que ele te chama e nas orientações, nas instruções que eles dão, em um ambiente barulhento, em um ambiente que muitas vezes pode estar ou muito quente ou muito frio, dependendo da época do ano ou do horário que você estiver voando. Pode estar balançando pra caramba, você não consegue nem manter ali a sua proa, não consegue manter sua altitude direito, tá brigando com o avião, tá voando ali o avião, né? E, enfim, tá tudo junto e é um extremamente, não vou dizer que é caótico, mas é um ambiente que demanda, né, muito da nossa atenção o tempo todo. Você não tem um descanso se você estiver nesse ambiente até que você pouse e estacione o seu avião bonitinho ali no aeroporto. Então, para conseguir fazer isso daí de uma forma legal, para você ter um flight deck management decente, né, para você conseguir arrumar ali a sua cabine, o seu cantinho, para essas coisas andarem mais fluidas. Isso daí eu estou falando pensando assim mais no caso de um piloto aluno ou de uma aviação geral que com os aviões um pouco menos capazes, mas também serve, claro, para uma aviação comercial aí mais sofisticada, que você tem dois pilotos ali dividindo as tarefas, mais o piloto automático, mas que pode estar voando em lugares ainda mais intensos em termos de controle de tráfego aéreo, de tráfego aéreo em si, né? E demandante também porque é uma língua diferente e tem um ambiente ali que pode ser novo e também mais demandante do que o que você está geralmente acostumado. Então, para isso, tem uma palavrinha que a gente ensina. Eu não aprendi assim porque, infelizmente, meus instrutores não me ensinaram isso, mas é de bastante utilidade. Tem uma palavrinha, sempre ela, né, um mnemonic, um acronym, que vai te ajudar a lembrar de todos os passos que você tem que fazer antes de você começar a fazer uma aproximação para o instrumento. E essa palavra vai estar aqui embaixo, ela é warn back. Warn, a gente pode entender ali como uma atenção, né, cuidado, e o back, volta, então cuidado ali com a volta, warn back. Então vamos lá, a primeira letra de warn back significa, que é o W, né, significa weather, então significa que você tem que ter a informação meteorológica do aeroporto que você pretende pousar. Isso aí você vai conseguir pelo ATIS, né, pelo ATIS, pelo ASOS ou AWOS. Vou deixar aqui embaixo o que cada coisa dessa aí significa, que eu nem lembro mais, mas é tudo sistemas que transmitem a informação meteorológica do aeroporto de forma automática por uma frequência, ou você pode também, no caso principalmente dos aviões a jato e tal, que tem uma performance maior e tem que se preparar ainda antes, você pode receber essa informação direto do ATC, perguntando para eles, ou por data link, né, data link, que também é possível ter esse tipo de informação, caso a empresa, né, o aplicativo, o aviônico ali que você esteja usando, tem essa capacidade. Você também pode ter essa informação por via eletrônica
e você recebe ali escrito. Também é bem interessante. E ali vai ter qual é a pista que ele deve estar em uso, ou provavelmente está em uso. Se for um ARIES, geralmente eles incluem quais aproximações que estão em uso, ou qual aproximação que está em uso. Você também pode solicitar isso daí do ATC. Enfim, você tem que ter uma visão do que está acontecendo no aeroporto, naquela área, para você se preparar de acordo e não chegar lá, pô, ter que refazer tudo aqui, ou ter que, né, refazer tudo porque eu não tinha informação correta, ou se por acaso as condições mudarem quando você chegar, de repente, aí não tem muito o que fazer, mas tipo, tudo que você pode fazer, você tem que fazer para se adiantar aos fatos. Então, weather seria a primeira delas. A segunda, o A, é o ATC Clearance. Então tudo que você for fazer tem que ser de acordo com o que você já combinou com o ATC ou que o ATC está te autorizando a fazer. Quando você vai voar, você tem que fazer o plano de voo. O plano de voo é aprovado ali, eles te dão um clearance, né, antes de você decolar, se você está fazendo um voo IFR, ou você vai pegar um clearance quando você estiver voando, um IFR clearance. Isso daí foi o que eu coloquei no meu último vídeo de inglês de aviação, né, como você fazer um ATC clearance. E ali vai conter, né, que pontos da tua rota que você vai estar autorizado a ir, e também o procedimento mais provável você vai saber de acordo aí com a sua experiência como piloto, mas você vai fazer de acordo com o que o ATC está te autorizando. Ou você pode até perguntar, geralmente eles falam com alguma antecedência, mas você também pode solicitar qual que é o tipo de aproximação que você vai fazer, e se você estiver voando em um ambiente que talvez tenha uma STAR, né, que é aquela transição entre a rota e a aproximação, qual vai ser a STAR, que é o Standard Terminal Arrival Route. Acho que é isso, Standard Terminal Arrival Route. Se não for, eu vou consertar aqui. Mas você pode já perguntar para ele e eles vão te responder com o maior prazer, ou não. Mas geralmente eles respondem muito tranquilamente quais são os procedimentos que estão em vigor em determinado aeroporto. E, enfim, você tem que saber, você tem que jogar ali de acordo com o cara que também está te controlando. A terceira letra, o R, quer dizer os teus radios, né? Quer dizer que você tem que saber quais são as frequências que você vai usar ali no rádio. Você está falando ali de repente com o center, né, que seria o ACC, ou depois você vai para o APP. Geralmente eles vão te passando as frequências, mas tem a última frequência do APP antes de você falar com a torre. Depois vai ter a torre, depois você vai ter o ground, e tudo isso daí, dependendo dos aeroportos, pode ter também mais do que uma frequência, dependendo de qual lado do aeroporto que você vai chegar, qual lado do aeroporto que você vai usar, enfim, pode ser que isso daí escale e você fique um pouco perdido e depois ter que ficar procurando ou anotando frequência ali no momento que o teu nível de estresse, né, tua carga de trabalho está alta, é um pouco complicado. Então é bom sempre, isso daí vai estar no teu approach plate, né, na tua carta de aproximação, tem todas as frequências que você precisa, só que você precisa estar ciente, principalmente se você for num aeroporto complexo desse aí com várias frequências para a mesma coisa. Então essa daí é a terceira letra. A quarta letra, NavAids, ou Navigational Aids, auxílios à navegação, que são as frequências de VOR, NDB, Localizer, pro caso Localizer ou ILS, que você tem que também saber quais que você vai usar no Initial Approach Fix, para a aproximação final e também para o seu Missed Approach Procedure, né, o seu procedimento de arremetida. Isso daí tem que estar ali bem claro, tem que estar talvez grifado, você tem que estar sempre se antevendo e colocando ali no backup, né, no segundo. Geralmente você tem duas janelinhas para você botar as frequências, tanto de rádio quanto as dos NavAids, né, do VOR, por exemplo. Você tem a frequência que você está falando e tem uma outra que você deixa de backup e depois é só você apertar um botãozinho
e automaticamente já muda, e aí você vai colocar a próxima frequência que você vai usar. Tudo isso faz parte do Flight Deck Management. Muito importante, principalmente para FR. Vou ficar citando isso daqui sempre que eu lembrar. Depois disso, a quinta letra é o B de briefing, né? Você tem que briefar o seu approach, né? Você tem que fazer um briefing do seu approach. E se você tiver com mais de uma pessoa, né, mais de um piloto, você vai briefar ali junto. Se você estiver sozinho, você vai fazer o briefing para você mesmo também. Quanto mais complexo o briefing, mais você tem que se preparar antes. Talvez você tenha que ter estudado o approach briefing, né, a aproximação já em casa, mas tem alguns elementos ali que sempre tem que ser briefados, independente de quão simples seja a aproximação. Primeiro é você saber qual a aproximação que você está fazendo, se ela está na validade, inclusive. Segundo é você saber qual frequência que você vai usar na sua aproximação final. Por exemplo, se você estiver fazendo um ILS, você tem que saber a frequência do ILS, porque aquela dali é a última que você vai usar. Você também tem que saber o seu curso de aproximação final, né? O seu approach course, aquele curso que vai no final te levar até a pista, até uma condição que você está vendo a pista e pode fazer o pouso visualmente. O terceiro passo, a terceira coisa que você tem que briefar são os mínimos, né? Minimums, se for no singular, ou mínima, se for no plural, que também é importante para você decidir ali até que ponto você pode levar o avião em segurança, e a partir daquele ponto você tem que fazer um missed approach, e que é a outra coisa que você tem que briefar. Qual é o missed approach procedure? O que eu vou fazer no missed approach? Você tem que estar sempre pronto durante a aproximação para executar o missed approach procedure, que é o procedimento de arremetida. Em alguns aeroportos, né, pode ser bastante complicado, né, complexo, e você tem que ter ali os passos, pelo menos os 3, 4 primeiros passos, você tem que estar já memorizado para fazer. Principalmente se você estiver voando, é para todo mundo, tá? Mas principalmente se você estiver voando single pilot, que não vai ter ninguém ali para te auxiliar caso você esqueça de alguma coisa. A penúltima letra é o E, que é de entry. Qual vai ser o tipo de entrada que vão né, que o ATC vai te dar para você fazer a aproximação? Você vai fazer ali desde o começo de uma STAR e fazer a aproximação inteira. Eles vão te vetorar para algum ponto da aproximação, eles vão te vetorar até o ponto final. Isso tudo daí interfere bastante com o voo, principalmente se você está voando em avião de alta performance, porque ele vai afetar a distância que vai ter de voo até você chegar na pista. E para avião de alta performance é muito difícil você se livrar da energia extra. Então você está lá no alto, né? Você está voando alto, tem que descer, cara, energia potencial passando para energia cinética. Você se livrar dos dois é extremamente complicado. Esses aviões são muito eficazes para voar rápido e, enfim. Então você tem que se antever, né, se antecipar para saber quando você tem que começar a reduzir a velocidade, quando você tem que começar a sujar o avião, né, botar o trem embaixo, colocar o flap. E, enfim, isso tudo você pode ver imaginando os possíveis cenários de acordo com a sua experiência, de acordo com a localidade que você está voando, como que eles costumam fazer, né, como que o tráfego costuma te colocar na aproximação, e com isso daí você consegue ir respirando. Isso daí tudo pode parecer um pouco complicado se você não voa, se você ainda não é piloto, ou se não é piloto de instrumento, ou se está aqui, né, mais para aprender, para ter uma visão de como que é a vida, né, de voando por instrumento. É isso mesmo, você tem que estar sempre antevendo os fatos, sempre se antecipando aos fatos, tem que estar sempre à frente do avião. E a última letra, checklist, C, né, que significa checklist, que você tem que estar também com isso daí tudo pronto, fazer o checklist quando ele tem que ser feito, cobrindo todos os itens, porque é muito ruim você pousar, por exemplo, com trem de pouso recolhido, ou você não colocar os flaps e
fazer a aproximação com uma velocidade de aproximação muito maior do que a que você deveria fazer e outras coisas do tipo. Então, seguir o checklist é super importante. Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui com o vídeo de hoje. Se gostou do conteúdo, dá o seu joinha. Se acha que tem outra pessoa que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha com essa pessoa. Se não está inscrito, se inscreva, ative as notificações. Estou colocando vídeo aqui de inglês de aviação a cada 2 domingos, né? Domingo sim, domingo não. E posto conteúdo aqui no canal todo domingo falando sobre aviação também. É isso, a gente se vê na semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.